Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia, hoje o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Convidamos você, a sua família, nós temos a alegria de convidar você para, neste momento, termos uma reflexão. Nós estamos navegando pelas Escrituras, pela revelação divina, toda a palavra de Deus é edificadora, transformadora, libertadora. Por isso eu convido você hoje para estudarmos o capítulo 10 do livro do Apocalipse, o livro das revelações, Hazazion. Então abra aí a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 10. Tenha bastante tranquilidade enquanto você estiver lendo, tenha foco no ensino e na mensagem que Deus está interessado de apresentar a você hoje à noite. Vamos ler o capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não haveria mais demora, de forma alguma. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Esta é a palavra do Senhor. Permita-me fazer uma oração para você nesse instante, para que Deus possa abrir o teu coração, os teus olhos, para o entendimento dessa escritura. Ó Deus amado, seja o nosso mediador neste momento de estudo, de reflexão, de aplicação das verdades bíblicas em nosso viver. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar hoje à noite neste Café com Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia é uma revelação aberta, nós devemos pedir a direção do Espírito Santo, lembrando que aqueles que têm o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que são conduzidos por Deus, podem compreender todas as Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. E é com esta intenção que eu convido você, a sua família, os seus filhos. Se você tem alguém em casa, convide-o nesse momento. Faça uma conexão direta na TV e participe conosco desta palavra revelada. Hoje nós vamos estudar sobre a revelação divina através do livrinho. Que livrinho é este? Quais são os segredos que Deus deseja nos revelar aqui nesse texto? Será que existem segredos no coração de Deus que Ele ainda não quis, na sua soberania e graça, revelar aos humanos? Ou Ele pretende segredar a alguns dos seus profetas as suas intenções
Lembrando que nós estamos estudando as intenções de Deus em relação ao reino de Cristo. Nós vimos que Deus é cheio de bondade, de amor, de misericórdia. Deus não quer fazer uma espécie de limpeza no nosso planeta, excluindo os malvados, excluindo aqueles que não seguem por capricho. Ele faz isso por benevolência. A sua graça, a sua santidade leva-o a ter compaixão do homem decaído, do homem afastado. É por isso que nós anunciamos a palavra de Deus, para que todo homem possa tomar posse desta revelação, ser transformado pelo Espírito Santo e passar a ter identidade com o Criador, uma identificação relacional com aquele que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus, através de João, o texto, a revelação, Hazazion, no hebraico, e eu quero dar uma explicação. Você talvez esteja perguntando, pastor, que texto é este? Eu estou usando o texto em hebraico porque a facilidade de compreensão é maior. E eu entendo que aqui nós temos a primeira escritura. É provável que o texto em hebraico do livro do Apocalipse seja mais antigo do que o próprio grego. O grego é então uma transcrição do hebraico, uma vez que a língua de João era o hebraico. Então a compreensão é maravilhosa, especialmente dos primeiros versículos, porque se nós estamos estudando a revelação de um livro pequeno, de um livrinho que se apresenta aberto pelo anjo, que anjo é este do capítulo 10? E vi um outro anjo forte que descia do céu. E quando nós analisamos a identificação deste anjo, a capacidade extraordinária, o poder, o texto no original começa assim: Vayaret Malachem Aha Adir. O que significa isso? Que esse anjo, a expressão em hebraico, Adir, esse anjo é poderosíssimo. Por isso, nós podemos perceber que este anjo é também chamado de mensageiro, Malachá, mensageiro de Deus. Toda a revelação do Apocalipse, Deus entrega para o seu filho ao seu mensageiro celestial. Ele é uma espécie de embaixador do Senhor Jesus diante de João, para que a igreja possa compreender que Deus deseja estabelecer uma embaixada aqui na terra através dos seus profetas, daqueles que ensinam a palavra de Deus. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis. O texto diz que esse anjo forte, esse anjo poderoso, porque a palavra Adir no hebraico também tem a ver com anjo poderoso. A outra expressão é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas El Shaddai está associado ao nome do Eterno, do Criador. Esta expressão aqui fala que este anjo, que é um embaixador do Senhor Jesus, também é poderoso. E ainda diz o texto no hebraico, depois que nós lemos a sua capacidade, que a sua face, a face desse anjo que descia do céu, a expressão aqui é Mi Hashamayim, do céu. Então os anjos que descem do céu, que vêm do céu, vêm da parte de Deus, vêm da parte do Altíssimo. Ired Mi Hashamayim, vem do céu esse anjo todo-poderoso, vestido em uma roupa branca de santidade. Anã Kasleman,
uma roupa limpa, uma roupa que demonstra todo o brilho angelical e celestial. Ele descia do céu, vestida numa nuvem. O texto aqui fala que a roupa era uma nuvem que o envolvia, a glória celestial o envolvia. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Algumas tradições falam arco-íris, mas nunca nós cristãos devemos aceitar arco-íris. Íris é uma deusa grega. Então este arco é o arco que se apresentou na aliança que Deus fez com Noé, a aliança de jamais destruir a terra como ele a fez nos tempos de Noé, a arca de Deus que foi preparada por Noé para salvar os seus contemporâneos. Este arco celeste que está por cima fala da aliança. Deus tem uma aliança conosco, uma aliança com o seu povo. E ele então estava com o arco e o seu rosto era como o sol. A expressão hebraica para aparência não é que era um sol, que o sol representava o rosto. A expressão é Hashememesh. Hashememesh o Hashememash, o Mesh mesmo lá no final, fala de aparência. Tem a aparência como se fosse o sol, o olho do sol, o brilho do sol. E aí continua o texto: e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Eu gosto mais de identificar aqui, João estava vendo a partir das pernas, lembrando que a mesma expressão, regale, no hebraico, para pés, é a mesma expressão para pernas. Então as pernas desse anjo, as duas pernas, pareciam colunas de fogo até a sua base, os pés, que é a mesma palavra. E aí diz o texto, olha, no original o texto é verarregeli, os pés, colunas de poder, colunas de autoridade, de fundamentação, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Então vamos aceitar este anjo como um embaixador, apesar da aparência deste anjo, da identidade, ter alguma ligação, alguns valores, algumas propriedades do anjo do capítulo 1, que lá no capítulo 1, o anjo que transmite, que entrega para João, é o mensageiro. Mas também esse anjo tem alguma similitude com o próprio Senhor Jesus. Mas os quatro animais também têm características do Senhor Jesus. Os cristãos devem ter características do Senhor Jesus. Nós devemos ter a formosura do Senhor Jesus em nossa santidade, em nosso viver. Os anjos também foram criados com esta formosura. Nós somos a imagem e semelhança de Deus como criação de Deus. Então todas as criaturas de Deus devem se aproximar em santidade, em ordem, em aparência ao Criador. Este anjo que tinha na mão um livrinho aberto, e eu quero aqui trazer o primeiro tópico do capítulo 10. O livrinho aberto fala de uma revelação aberta para o Yohanan, o João, e para todo o povo de Deus, toda a igreja, em todos os tempos. É uma revelação acessível. Este anjo tinha um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele tem o domínio de toda a terra, de todo o território. A palavra aqui que aparece, Haeretes, de toda a terra. É um domínio sobre o mar, sobre os animais do mar, sobre as embarcações, as naus do mar. Todo ser vivente está sobre a autoridade. É uma mensagem para
toda a terra e pôs o seu pé direito como pé de posse. Deus tem a posse, Deus tem o direito, Deus tem a autoridade. Este anjo forte está representando a autoridade de Deus como embaixador de Deus. Ele declara que a sua autoridade é universal. Este livrinho aberto fala então de uma revelação aberta. Mas antes de compreendermos que livrinho é este e por que ele está aberto, é claro, a palavra de Deus ela está sempre aberta. Se você se refugiar na palavra de Deus, se você buscar intensamente a palavra de Deus, quando tomar decisões, se você se orientar, se deixar conduzir pela palavra de Deus, você vai ter graus de assertividade, graus de decisões concretas, muito mais intensas, muito mais dinâmicas. Você vai poder caminhar, se direcionar pela orientação divina. E é este o grande ensino aqui. O livrinho que está aberto aqui pode ter as características do mesmo livrinho, as leis, os 10 mandamentos que foram dados, escritos com o dedo de Deus e entregues os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai. Então, irmãos, um livrinho que fala da ética de Deus é diferente de um pergaminho. O livro do Apocalipse todo, a revelação toda, é um pergaminho maior. Um livro de Joel, do profeta Joel lá no Velho Testamento, apesar de ser pequeno, é um pergaminho ainda considerado grande em relação à estrutura dos 10 mandamentos. Será que Deus gostaria de relembrar o João dos 10 mandamentos? Será que Deus tem na sua ética, na sua maneira de ensinar aqui, ou ele está mandando para João uma mensagem de desafio vocacional que ele poderia dizer abertamente através do seu anjo, mas deixou escrito? Então, irmãos, diz o texto que antes de João compreender, de João tomar esse livrinho aberto, que Deus também deseja, através de João, evidenciar, trazer ao povo de Deus a mensagem de arrependimento, de transformação. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos para que a graça do Senhor Jesus possa lhes alcançar. Antes de João tomar da mão do anjo o livrinho, nós temos uma outra revelação. E eu quero chamar esta segunda revelação de a revelação secreta de Deus, do Criador. Diz o texto aqui: ele que pôs o pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, clamou com grande voz quando se brama um leão, a semelhança de leão aqui, ari no hebraico. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Lá no Velho Testamento, quando as leis de Deus, os 10 mandamentos, numa placa pequena, foi entregue a Moisés, uma placa de pedras, a palavra do Senhor deixa para nós a instrução de que lá no Monte Santo de Deus, na presença de Deus, houve esse tipo de trovões, de barulho intenso, glorioso, vindo do céu. Aqui nós temos as vozes dos trovões, porque diz o texto: e havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Esses trovões também emitem palavras. As palavras devá, do hebraico, aqui representam uma mensagem que estes trovões, uma mensagem forte, de autoridade, uma mensagem direcionada, exclusiva, secreta, diz o texto, porque as vozes dos trovões, quando ecoaram, diz ainda a palavra, e sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, João diz: eu ia escrevê-las.
Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, não do anjo que está ali entregando a revelação, transmitindo a revelação, uma voz do céu que me dizia, sela, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o Deus eterno, o qual criou o céu, que há na terra e no céu, e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haverá mais demora. E aí há uma palavra que nós podemos compreender. E podemos até questionar, que revelação secreta é esta de Deus para João? É claro, se Deus quisesse que nós soubéssemos, ele teria revelado. Então não adianta fazer nenhum tipo de especulação. Provavelmente aqui nós temos um texto que fale do juízo de Deus. Deus então quis direcionar esta palavra só para João. Então a palavra do Senhor diz aqui, sela, deixa fechado, não escreva, fica entre eu e ti. E o anjo que vi agora se apresenta, o mesmo que estava com o livrinho aberto, jura intensamente. Porque Deus está dizendo aqui, olha, não escreva, isso aqui é só entre eu e você, entre eu e você como profeta, entre eu e você como mensageiro, como pastor, como aquele que vai orientar o povo de Deus, instruir gerações e gerações a estudarem as bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Mas o versículo 8, versículo 7, versículo 8, continua dizendo que a voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando tocar o seu chofar, se cumprirá o segredo de Deus. Há uma possibilidade de que Deus não quis revelar este segredo a João, mas pode estar revelando aqui no tocar da 7ª trombeta do capítulo 11. Se você vai lá para o capítulo 11 do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que a partir do capítulo 11 nós vamos ter o tocar da 7ª trombeta e o cumprimento final, porque a 7ª trombeta vai anunciar as 7 bacias da ira de Deus. É a parte final do livro do Apocalipse, também conhecido como as 7 taças que serão derramadas na terra, como o lagar já está preparada para ser ceifada. Mas, irmãos, voltando aqui ao capítulo 10, quando a voz do 7º anjo, quando ele tocar o seu chofar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu tenho ensinado, tenho dito para vocês, afirmado, quando a gente lê o livro do Apocalipse, só focando na revelação do Apocalipse, você não vê tanta abrangência. Mas quando você faz comparações com os profetas do Velho Testamento, com o Taná, com a Torá, você percebe uma mensagem muito identificatória. Quase 70% do livro do Apocalipse, textos, passagens, são muito similares ao que nós vemos lá no Velho Testamento. Por exemplo, a mensagem do livrinho, que está lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, a partir do versículo 1, especialmente o versículo 3. Lá no Salmo 19, versículo 10, a palavra do Senhor nos ensina, a Escritura Sagrada, que os estatutos de Deus, os juízes de Deus, o Taná, é muito mais precioso do que o ouro depurado, e muito mais doce, muito mais gostoso, valioso do que o mel adocicado. Então, irmãos, vamos tomar posse desta palavra maravilhosa. Com esta intenção,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. Então esteja conectado com aquilo que ensina Daniel, com aquilo que ensina Ezequiel, com aquilo que ensina Joel, Zacarias, próprio Jeremias. O Velho Testamento está cheio, nós podemos usar a palavra de Deus, aquele critério de interpretação bíblica que é maravilhoso. Você interpreta a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura, Escritura ajuda a compreender a Escritura. Não use textos fora dos 66 livros iluminados da Escritura. Use a própria Escritura. Todos estes livros da Bíblia têm conexões, têm valores, é um conjunto de Escritura. É um livro que fala da graça e da benevolência de Deus, como anunciou aos profetas. Deus que anuncia aos profetas os seus servos. Nós temos, como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus, o privilégio de recebermos as Escrituras e assim anunciarmos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse. Aí nós vamos voltar aqui, a partir desse texto, para a primeira parte da revelação. Porque a última parte desse texto fala que a revelação deve ser assimilada. Se a Bíblia aqui está falando de uma revelação aberta no início, um livrinho aberto, e depois de uma revelação que é um segredo de Deus, uma revelação que foi dada de forma secreta a João, aqui nós podemos ver que a revelação ela é assimilada, ela é compreendida. Esta é a principal intenção do coração de Deus. Deus deseja que nós entendamos as suas promessas, ele é fiel. Deus deseja que nós compreendamos os sinais dos tempos, como ensinou Jesus em Mateus 24 e em Lucas 21, nos evangelhos. Jesus deseja que nós compreendamos a palavra como palavra de Deus, que as escrituras que são úteis para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que o homem viva em justiça, para que o homem pratique a ação de Deus na terra, para que o homem, a vida humana, possa compreender através dos seus servos a mensagem divina. Então a voz tornou a falar. Quantas vezes Deus torna a falar conosco? Hoje à noite Deus quer tornar a falar com você. Deus sempre quer falar conosco, semanalmente, diariamente, noite após noite, dia após dia. Eu tenho insistido, você que está tão ausente na igreja, talvez nunca mais tenha ouvido um sermão do início até o fim. Porque você vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, você fica 2 minutinhos, sai, vai ali, não tem uma atenção focada. Quem achou que o instrumento correto para se transmitir a palavra é através das mídias, está enganado. Elas são acessórios. Elas podem só serem úteis em momentos difíceis. Porque o melhor momento para se ouvir a palavra de Deus, compreender ainda é o culto público. É o culto que nós oferecemos a Deus, as nossas reuniões solenes de ensino da palavra de Deus. Quando cultuamos aquele momento glorioso do ensino da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus deve ocupar o centro da igreja. Ali toda a performance do louvor, da adoração, das orações, da comunhão, da participação, vai formar o grande conjunto do culto que celebra a glória do Senhor Jesus. Então, Deus volta a falar de novo aqui com João. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe:
Neste momento aqui de gravação, aqui no prédio, lá embaixo, o alarme de um carro começa a soar. Então, entenda esse alarme aqui que acabou de cessar como uma ilustração desse momento. Deus está querendo que você tenha atenção. Os alarmes de Deus. No Velho Testamento, o shofar era tocado como um alarme. O profeta dizia: alarme de Deus. Oi, oi. Ai, ai. As vozes de Deus, para que você compreenda, você possa ir até o trono da graça, você possa se aproximar da compreensão da palavra do Senhor. Vai, João, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai e tome o livrinho, tome a palavra, tome a mensagem para a sua vida. Tome posse desta mensagem, tome posse desta palavra. E aí ele obedeceu. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Eu quero o livrinho, dá-me. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Há uma pequena diferença de aplicação, mas a mensagem é basicamente a mesma, desafiadora. Lá no Velho Testamento, quando o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias comeu o livrinho, especialmente Ezequiel, o livrinho era doce, foi doce de imediato, ele sentiu essa doçura. Mas aqui o anjo está dizendo, e começa a frase dizendo que vai logo se tornar amargo no estômago, nas entranhas do profeta. Vai e toma o livrinho. E disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. O que isso significa? O que isso tem a ver? Existe uma frase aqui no Nordeste, eu acredito que em todo o Brasil, é uma frase quase que mundial. Falar é fácil, agora fazer, praticar é que é difícil. Uma coisa é quando a palavra fica aqui na boca, quando você pronuncia. A boca aqui tem a ver com sentir o paladar, com a palavra que é anunciada, que é dita. Jesus fala disso, que nós temos que ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Se ela vai edificar, se ela vai trazer o bem ou se ela vai trazer o mal. A palavra de Deus, ela é sempre doce como mel quando nós comemos. Quando nós a recebemos no primeiro momento, ela é adocicada, ela é maravilhosa. É por isso que muitos cristãos querem sobreviver apenas com os salmos, com os desafios, com os textos positivos, com os textos que trazem ao coração alívio, as expressões que a palavra de Deus merece atenção, que está cheio da graça, da doçura do Espírito Santo. Mas, irmãos, esta palavra de Deus, ela deve descer às entranhas, ela deve fazer parte do conteúdo prático, vivencial da nossa vida. Não só de bênçãos, não só das maravilhas, das promessas. Nós temos que estar atentos também às tribulações, às pressões cotidianas, quando o mal, a depressão, quando o nosso coração começa a segredar negativamente, quando o orgulho, a vaidade, a angústia tenta tirar a nossa concentração, a palavra de Deus está no nosso interior, na nossa vida, correndo pelas veias, pelos órgãos, pela vida inteira, pelo corpo inteiro, pelo hálito do nosso viver, cada parte do nosso corpo. Lembrando que a palavra de Deus é uma espada
de 2 gumes, uma espada bigúmia, cortante, ela corta dos 2 lados. Aqui a expressão escrita por dentro e por fora tem a ver com a palavra que fala na boca, mas que fala no estômago, que fala ao coração, que deposita a verdade de Deus no mais íntimo do nosso ser. E aí, nós não devemos estranhar quando a Bíblia chega com a palavra de exortação, com a palavra de desafio, com a palavra de libertação. Quando você precisa mudar, nós precisamos mudar. Vamos voltar a nos congregarmos, mas que esta mudança pela palavra de Deus, urgente, urgentíssima, possa começar agora. Também João precisava mudar. E aí, o livrinho que ele tomou da mão do anjo, ele comeu. E ele diz claramente, é um testemunho de João. Ele diz, quando comi, na minha boca era doce como mel. Aí ele volta à expressão dos profetas lá no Velho Testamento. Quando eu comi, porque a palavra entra pelos ouvidos, entra pela nossa capacidade cognitiva de compreensão, então vai entrando a palavra de Deus, ela foi doce como mel. Mas havendo comido, os animais que ruminam recebem uma atenção especial de santidade de Deus. Nós não somos ruminadores, mas nós podemos receber a palavra e ficar atentos, celebrar a reflexão, a exegese, a compreensão, mastigar, como nós mastigamos os alimentos antes de digerir, antes desse alimento descer, deve ser bem mastigado. Ensinamos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Assim deve ser a palavra de Deus. E lá no interior, no coração, nas entranhas, a palavra de Deus às vezes tem esse conteúdo amargo, porque nos disciplina, fala do discipulado, fala da cruz. Jesus recebeu a ignomínia dos homens, o desprezo, o seu corpo vitupério, sofreu como o nosso Deus. Isaías 53 fala do servo sofredor que é Jesus, a missão amarga do Senhor Jesus. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa. Como nós podemos ligar aqui a missão que ele vai receber do anjo com a experiência vivida do livrinho devorado, do livrinho comido? Então nós podemos associar dizendo o que declarou o anjo. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. A missão de João ia ser uma missão difícil. Como ele morreria, ao sair da ilha de Patmos, a missão dele continuaria. Ele ainda viveria bastante. João foi um dos discípulos que viveu mais. Talvez o mais velho, o que tenha vivido maior tempo. Mas diz o anjo, tu ainda tens uma missão. Talvez não seria uma missão fácil. Alguns historiadores, Flávio Joséfo e outros, acreditam que ele voltou para Éfeso e pastoreou a igreja de Éfeso até os últimos dias da sua vida. Mas olha, João continua profetizando até hoje. O zelo que ele teve, o sofrimento dele. Tu ainda vais profetizar. Ou Deus estava dizendo, mandando uma mensagem desafiadora para João, olha, tu vais continuar vivendo, tu não vais morrer aqui nessa masmorra, tu não vais morrer aqui nesta ilha. Receba de Deus, você não vai morrer por conta do coronavírus, você não vai morrer agora. Não deixe, não coloque a ideia de que o ano acabou, de que você não pode continuar mais com a sua missão, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua vocação. Portanto, a palavra de Deus nos traz um desafio. A revelação compreendida, que eu usei aqui um termo para facilitar, a revelação assimilada. Procure assimilar a palavra de Deus. Procure receber a palavra de Deus como conforto, como desafio, reparação das brechas. Veja que o anjo que se apresenta aqui tem toda a capacidade de autoridade, de santidade,
o brilho, a glória. Faça isto, seja um mensageiro com qualidade. Acate a sua missão, as suas responsabilidades cristãs com amor, com dedicação. Seja um cristão zeloso. Zeloso na igreja, zeloso nos ministérios, zeloso com a sua família, por extensão, zeloso com a sociedade na pregação do Evangelho e no testemunho do Senhor Jesus. Eu quero entender que o capítulo 10, que é uma pausa, nós vimos aqui que as outras trombetas do capítulo 8 e do capítulo 9, agora a última no capítulo 11, Deus fez uma pausa desafiadora para todos nós. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus possa te dar alegria, condições. Se prepare para os dias finais. Maranata, vem Senhor Jesus. Que você diga amém. Deus é um rei fiel, e dizer amém hoje faz com que você receba as credenciais, você receba a oportunidade de dizer amém no mundo vindouro. Que Deus nos abençoe. Oh, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Deus esteja conosco, com a sua família, com o povo de Deus, com os irmãos que congregam conosco. Um beijo no coração. Até o próximo Café com Bíblia, quinta-feira. Vamos estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Leia o texto e se aproxime desse momento de reflexão e de estudo da palavra de Deus. Uma boa noite para todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.